Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre mistério e misterioso? Porque Deus guardou um mistério por tantos anos e ele só revelou num momento específico da história. Será que Deus tem algo misterioso ou algum mistério guardado para mim e para vocês? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carta aos Efésios. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca essa oportunidade. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever no nosso canal. Por que, Fábio? Porque tudo aquilo que eu posto, vocês recebem em primeira mão. Maravilha? E não deixe também de curtir essa aula, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para vocês. Maravilha? E eu vou fazer mais um pedido para vocês que não vai te custar nada. Queridos, me segue no Instagram e também me segue no Telegram. Por quê, Fábio? Porque eu posto esses tipos de imagem aqui, ó, tá bom? Essas imagens que vocês estão vendo, eu sempre posto no Telegram e no Instagram. Se você me segue lá no Telegram ou no Instagram, você tem acesso a esses tipos de informações que te ajuda muito a ministrar a sua aula e também no seu cotidiano de vida. Maravilha? Então os dois links vão estar na descrição desse vídeo, tanto para você entrar no Telegram, quanto para você me seguir lá no Instagram. Maravilha? Eu conto com a tua ajuda, eu te vejo lá, ok? Vamos lá, lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 14, até o verso de número 13, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o mistério que estava oculto, o mistério da unidade revelado. O tópico primeiro diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Ponto 1, o conceito bíblico de mistério. Querido, o que é mistério? Tá? A primeira coisa que você precisa entender aqui é a diferença do mistério para algo misterioso. O que é um mistério aqui? Mistério não é algo complicado. Mistério é algo guardado. Guarda essa, tá bom? Por exemplo, esse post vai estar lá no Instagram. Vai estar lá no... esse post eu vou colocar lá no Telegram. Por quê? Porque são ferramentas que te ajudam, que te dá clareza no assunto, tá? Então, olha que interessante a diferença entre mistério e algo misterioso. Mistério não é algo complicado, mas é algo guardado. Ok? Quando você guarda alguma coisa, esse algo não é misterioso. Por quê? O misterioso é complicado. O misterioso você precisa de códigos para descodificá-lo. Você é algo que precisa, às vezes, de muita malícia para você interpretar, por exemplo. Então, algo misterioso geralmente é algo complicado. O que Deus estava guardando não era algo misterioso, era um mistério, ok? Ele estava guardando para ele. Quem é esse mistério? Nós vamos ver daqui um pouco, mas você vai entender que esse mistério não é algo complicado, era algo que estava guardado. E que quando ele apareceu, nós entendemos que era uma das coisas mais simples do mundo, mas uma das coisas mais profundas que realmente mudou e revolucionou a história do ser humano. Então aprenda essa: mistério e misterioso. Mistério não é complicado, é algo guardado. E Deus guardou algo e no momento certo ele revelou para mim e para vocês. Maravilha? Tópico segundo. Ponto segundo, o desconhecimento do mistério. Aqui eu quero ler Efésios, capítulo de número 3, verso 5 com vocês. Diz assim o verso 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Olha a expressão, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Olha a expressão,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Querido, presta atenção, Paulo está mostrando dois tempos, o antes e aquele momento, ok? O antes, ele estava falando que não tinha tido revelações acerca do mistério. Mas ele usa uma palavra fundamental para que nós possamos entender. Será que no Antigo Testamento não tinha revelação do mistério? O mistério era algo realmente desconhecido. Ninguém sabia que Deus guardava algo e que no momento certo ele iria apresentar para nós. Olha a expressão de Paulo. Paulo usa a expressão como agora. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte: no Antigo Testamento, nós já sabíamos que existia um mistério guardado. Nós sabíamos que existia algo guardado em Deus, mas não tinha sido revelado na sua totalidade. Querido, presta atenção. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era um erudito. Paulo, ele era um rabino. Paulo entendia perfeitamente as suas colocações. Paulo sabia com muita propriedade. Paulo era um mestre. Paulo sabia da profecia de Gênesis 3,15. Ali já está contido um mistério. Não é algo misterioso, mas um mistério, algo guardado. Toda a cultura judaica esperava o Mashiach, o Messias. O que ele está querendo dizer é o seguinte: agora foi revelado, agora apareceu o mistério guardado. Agora, o que João diz, ele se tabernaculou entre nós. A expressão de João é muito clara. João 1,14 diz que o verbo tabernaculou entre nós, ele fez morada. Ou seja, o mistério guardado, ele foi revelado. Tá? E algo simples, algo muito próprio, algo peculiar, algo do povo, vamos dizer assim, acessível a todas as pessoas. Então isso é muito interessante nós observarmos, tá bom? O antes e o agora estava guardado, tá? Mas no momento certo Deus revelou esse mistério, esse desconhecido, tá bom? O nosso autor vai dizer que esse mistério é a igreja. Tá? Eu não concordo que a igreja, em partes. Por quê? Eu entendo que o mistério guardado em Deus não é a igreja, é Cristo. Presta atenção no que eu vou dizer. A igreja é fruto da cruz. Se não tivesse cruz, não tinha igreja. Ok? Então qual é o mistério que Deus guardou? Cristo. Tá? Existem 7 coisas que existia antes de Gênesis 1, verso 1. Como diz Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio Deus cria. Ou seja, antes desse criar, já existia 7 coisas. E você sabe uma dessas 7 coisas? O Messias. O Messias já existia. Ou seja, ele já estava guardado. Quem ensinou isso, Fábio? Não somos nós, ocidentais, igreja. Isso é herança hebraica. Os rabinos, os sábios judeus já ensinavam isso. Você conseguiu pegar isso daí? Ok? Isso é muito interessante, tá? Porque essa inserção de judeus, de gentios na igreja, tá? Isso já acontecia mesmo antes da lei. Por exemplo, nós encontramos Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele não era judeu, mas ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vamos ver Jetro. Possivelmente, muitos estudos, eu acredito nisso, que Jetro era um amante. Ele se converte também, ele segue o Deus de Israel. Olha Raabe. Raabe não pertencia à comunidade judaica, era uma cananeia. Tá? Ela seguiu quem? Ela abraça a fé judaica. Olha para Ruth. Ela não era judia, mas ela abraça a fé judaica. Você consegue entender que o mistério guardado, na verdade, é Cristo? E quando ele aparece, o fruto vem com ele.
o fruto, aí nós qualificamos como a igreja. Maravilha? Ponto de número 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Eles sabiam que iria acontecer algo, só não sabia como, ok? Os santos profetas do Antigo Testamento, eles conheciam, porque o Espírito Santo revelava para eles, tá? Revelava para eles. Tinha tanto um conhecimento quanto profético, quanto um movimento popular em Israel da vinda de um Messias. Tão verdade é que antes do verdadeiro aparecer, já teve vários outros falsos messias. Vários outros que se proclamavam messias. Tá? Por exemplo, a revolta dos Macabeus foi justamente por causa disso. Matitiarro, um dos Macabeus, foi justamente por causa disso. Ok? Já teve vários outros messias. Ou seja, tinha algo profético, porque as Sagradas Escrituras nos adianta isso. Por exemplo, Ageu. Ageu diz que viria um desejado de todas as nações. Todos os profetas vaticinavam acerca desse Messias. Isaías profetizou inúmeras vezes. Sofonias profetizou. Todos os profetas profetizaram. Oséias profetizou. Todos eles profetizavam. Eles sabiam que iria chegar, tá? Eles sabiam que iria acontecer, só não conhecia como, quando isso iria acontecer. Maravilha? Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Ponto 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Querido, aqui você precisa entender uma coisa, tá? Quem é que revela esse mistério? É Paulo. Ok? Aí você precisa fazer duas coisas. Revelação versus conhecimento. Como que Paulo teve esse conhecimento? Nós entendemos que Paulo foi revelado. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. A revelação que Paulo recebe é baseado naquilo que já estava escrito. Eu vou repetir. Aquilo que para Paulo foi revelado, foi baseado naquilo que Paulo já sabia. Daquilo que estava escrito. Escrito na onde, Fábio? Escrito no Antigo Testamento. Aquilo que estava escrito desde Gênesis até Malaquias. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Aí Paulo, por exemplo, ele entendeu que aquela nuvem, lá dos 40 anos no deserto, durante o dia, e aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo à noite, era uma evidência da presença do Mashiach, da presença de Yeshua HaMashiach. Você consegue entender? Ele começa a ter vislumbre, o Espírito de Deus leva ele para onde? Para o deserto. Antes de Paulo ser apóstolo dos gentios, Paulo, ele foi na onde? Ele foi aprender. Ele ficou 14 anos no deserto. Aprendendo com quem? Ele mesmo diz, eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei. Aquilo que eu estou ensinando não é fruto da minha mente, é fruto de uma experiência. E Deus sempre vai revelar algo para nós no Novo Testamento daquilo que já está escrito nas Sagradas Escrituras, porque o que a Paulo foi revelado não podia desfazer o Antigo Testamento. Então em nenhum escrito paulino ele desfaz o Antigo Testamento. Ele simplesmente atesta o Antigo Testamento e corrobora com escritos do Novo Testamento. Então presta atenção, nenhuma revelação que nós podemos ter pode estar desvinculada daquilo que já foi escrito, porque tudo aquilo que Paulo escreveu tinha fundamento na Tanakh, tinha fundamento na Torá, nos Neviim e no Ketuvim, ok? Tinha esses fundamentos. Isso é muito bom nós entendermos. Ponto 2. O mistério oculto revelado, no meu ponto de vista, o mistério oculto revelado não era a igreja, era Cristo. Fábio, então, não, peraí. A igreja está embutida em Cristo, ok? A igreja está embutida em Cristo. Deus não guardava a igreja dentro dele.
Porque eu disse que os sábios já diziam que 7 coisas estavam guardadas antes de Bereshit bara Elohim. 7. E uma delas é o Mashiach, ok? Tá? Isso é muito interessante nós observarmos. Ponto 3. A magnitude do mistério, tá? Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui. O autor vai nos afirmar que o mistério era um dos desdobramentos desse mistério, que é a igreja, era fazer um único povo. Querido, presta atenção. Essa ideia não é uma ideia nova. Que isso, Fábio? Isso aconteceu na era do Novo Testamento negativo. Essa é uma ideia, vamos dizer assim, antiga. Quando Deus cria Adão no Jardim do Éden, esquece o pecado, tá? Esquece o pecado, tá? Antes de Adão pecar, qual era a ideia? De fazer uma humanidade. Querido, preste atenção agora, ponto 3, a magnitude do mistério. Aqui ele vai falar da grandiosidade desse mistério. Uma das magnitudes, uma da grandeza desse mistério, segundo o autor, é construir uma só humanidade. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Será que isso é verdade? Será que isso é novo? Querido, deixa eu trazer uma informação para vocês. Essa ideia de uma só humanidade não é algo novo do Novo Testamento. Já é algo muito remoto. Não vou falar antigo, mas muito remoto. O princípio era fazer uma só humanidade. Porque quando Deus cria Adão, Adão significa o quê? Humanidade. Ele estava criando a humanidade, ok? Ele estava criando a humanidade. Mas olha que interessante, antes de Adão, antes de Abraão, a ideia era ter um único povo. Antes da Torre de Babel, só tinha um único povo. Você consegue entender que essa era a ideia primordial de Deus? É claro que os homens fracassaram nessa ideia. É claro que Deus interfere nisso daí. Aí o que Deus faz? Dessa humanidade, Deus separa um povo. Não para ter ele exclusivo para ele. Mas o que Deus quis ensinar pedagogicamente para nós era o seguinte: eu vou pegar Abraão, eu vou fazer dele um ivrite, um hebreu, um povo escolhido meu, e esse povo meu vai ter as minhas características. E o que eu vou fazer com eles? Eu vou instruir eles e eles vão divulgar as minhas ideias, os meus pensamentos para o resto da humanidade. Ou seja, os judeus vão se conectar com outros povos e essa conexão vai fazer deles uma só humanidade, um só povo. Mas infelizmente isso não aconteceu. Então presta atenção, a ideia original de Deus era essa. A ideia original de Deus era essa. Hoje nós observamos o contrário. Hoje nós observamos que os judeus perdem essa influência, a igreja abraça essa ideia e a igreja está tomando o mesmo rumo. A igreja está perdendo os seus caminhos, os seus propósitos. Então, da mesma maneira que Israel perdeu o seu propósito, a igreja está perdendo o seu propósito. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui. A totalidade de Israel perdeu o propósito, mas se nós temos a Bíblia Sagrada, se eu e você estamos aqui hoje, porque teve judeus sinceros, que tementes a Deus, que renunciaram ao mal, que não dobraram diante de Babel, e muito menos da Babilônia, e eles ficaram firmes, eles se manteram firmes, e o que eles colheram? O resultado? A vinda do Messias. Se nós estamos aqui, foi porque um judeu morreu por nós. E se nós estamos aqui, porque foram homens no passado, denominado igreja, que deram a vida por nós. Anunciaram o evangelho, sacrificaram tempo, sacrificaram às vezes até família, emprego, trabalho, dinheiro, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Hoje nós somos fruto deles. Então o que eu quero que você reflita é o seguinte:
por mesmo que eles percam o propósito, a totalidade, sempre vai ter os remanescentes, sempre vai ter o homem, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem que vai pôr fogo na seara dos filisteus e vai levar adiante a mensagem da cruz. Isso nós precisamos ter sempre na nossa mente. Ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Ponto 1, as riquezas insondáveis de Cristo. Querido, no verso 3 do capítulo 3, no verso 8 do capítulo 3, verso 8 do capítulo 3 de Efésios, Paulo usa a expressão riquezas insondáveis. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, essas riquezas são insondáveis. O que é insondáveis? Não tem como sondar, não tem como você colocar um binóculo e ficar olhando. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nenhum conhecimento acadêmico, filosófico, humano é capaz de desvendar, de sondar essas riquezas. Para você decifrar esse código, para você sondar o que tem lá, tem que ser por um instrumento chamado Espírito Santo de Deus. Tem que criar um relacionamento com esse Espírito. Quando você conhece esse Espírito, você aprofunda e você consegue tirar então códigos, você consegue ter acesso a isso que é insondável para a mente humana. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é que lá é insondável da mentalidade humana. Para ter acesso, precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo. Ponto 2. O eterno propósito em Cristo. Querido, o mistério já estava com Deus. O que eu aprendo aqui? Deixa eu dizer algo muito prático para vocês aqui. A Bíblia diz que Cristo já estava oculto em Deus. Se Cristo já estava oculto em Deus, ou seja, Cristo já existia, mas ninguém tinha conhecimento nessa totalidade de Cristo. O que eu aprendo? Que existe algo preparado para mim e para vocês em Deus, que ainda não foi revelado a mim. Lembra da expressão, a diferença entre mistério e misterioso? O que é o mistério? Mistério não é misterioso, porque misterioso é algo complicado. Mistério é algo simples, é algo que está guardado, só não foi revelado. Existe algo revelado para mim, existe algo revelado para vocês. Aonde que está, Fábio? Está em Deus, como Cristo esteve oculto aos nossos olhos, mas em Deus ele já existia. Existe algo oculto aos teus olhos, aos meus olhos, que está com ele, mas no momento certo ele vai nos revelar, no momento certo vai aparecer, não o complicado, mas vai aparecer o guardado, e esse guardado, quando Deus revelar, vai realmente mudar a tua, vai mudar a minha, a tua, a nossa história. Vai mudar de forma completa, absoluta. Nós nunca mais seremos o mesmo quando aquilo que está guardado em Deus for revelado para nós. Isso é muito interessante, querido. Leva essa mensagem para a classe, que eu tenho certeza que pessoas serão impactadas com esta revelação. Ponto 3. O plano divinamente pré-estabelecido. Querido, eu não preciso dizer que nada pega Deus de surpresa. Para com essa ideia. Nossa, mas Deus não sabia. Querido, eu sempre costumo dizer, Deus sabe o amanhã. Quem te falou isso? Que Deus sabe o amanhã? Deus não sabe o amanhã. Ô louco, que besteira você está falando, Fábio? Isso é uma heresia. Deus não sabe o amanhã, não. Sabe por quê? Ele vive o amanhã. Ele é o amanhã. O amanhã é para mim. É para vocês. Ele está no amanhã. Por quê? Ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Nós não conseguimos entender isso, que ele não está preso nessa dimensão. Então Deus não sabe, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o meu amanhã. Não, ele não sabe o teu amanhã. Ele vive o teu amanhã. Ele vive o amanhã. Ele já está no amanhã. Ele está no amanhã. Isso é loucura para nossa mente humana. Então aprenda isso. Nada
pega Deus de surpresa. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.